Certa substância, cuja massa é 200 gramas, inicialmente sólida a temperatura de menos 10 graus Celsius, passa pelas transformações de fase mostradas no gráfico mostrado na figura 10. Então a gente observa aí que é um gráfico de temperatura em função da quantidade de calor, certo? E aí ele pergunta para a gente, né? O calor específico na fase sólida, o calor latente de fusão e a temperatura de vaporização dessas substâncias são, respectivamente. Bom, então é fundamental que a gente entenda esse gráfico aí para responder para responder, né, essas perguntas que ele faz aí. Bom, primeiramente, vamos anotar os dados importantes aqui. Ó. Olha só, ele nos diz que a massa, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui do lado, ó, aproveitar espaço, os dados. Que a massa é de 200 gramas. Tá bem? Ele fala para a gente que está inicialmente sólida a temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, o que a gente vai falar aqui? Ó? Que a temperatura inicial, que eu vou chamar de T0, vale menos 10 graus Celsius. E que nessa temperatura, certo? Essa substância está no estado sólido. Então, se a gente olha esse gráfico aí, né, eu vou até dar um zoom aqui nesse gráfico. Então, se a gente olha esse gráfico aqui, ó, vamos lá. Então, a gente sabe aqui ó, que nesse pontinho, ele está na temperatura de menos 10 graus Celsius, não é isso? E está na fase sólida. Então, observe o seguinte, que ele é aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Certo? Isso aqui, ó, né? Isso aqui é uma curva de aquecimento, não é isso? E a gente nota aqui que essa quantidade de calor aqui, que esse valor de 1.500 calorias, 1.500 calorias, corresponde à quantidade de calor que foi fornecida para aquecer essa substância que está inicialmente a menos 10 graus Celsius até essa temperatura aqui de 5 graus Celsius. Beleza? Então, olha só, o que a gente consegue, né, analisando essa primeira parte do gráfico aí, seguinte, a gente consegue determinar, né, como é um processo de aquecimento, a gente consegue determinar, então, o calor específico nesse primeiro trecho aí, que é exatamente uma das primeiras coisas que ele está pedindo aí, né, ó, o calor específico na fase sólida, certo? E observe que as alternativas aí, o calor específico está em função de caloria dividido por grama por grau Celsius. Ou seja, a gente vai ter que utilizar a massa em grama, a temperatura em graus Celsius, beleza? E a quantidade de calor em caloria. Fechou? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o calor específico na fase sólida. Certo? Bom, a gente sabe que nesse processo, né, que a gente discutiu ali anteriormente, certo? Que a quantidade de calor é exatamente igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Beleza? E aí, na verdade, o que a gente quer, né? A gente quer determinar, nesse caso aqui, ó, a gente quer determinar, deixa eu reescrever isso aqui só de uma corzinha aqui. Então, o que a gente quer determinar aqui, né? Nós queremos determinar o calor específico. Então, deixa eu reescrever aqui. A quantidade de calor, então, é dada pela massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, certo? O que a gente quer determinar? A gente quer determinar exatamente esse valor de C aí. Beleza? Bom, se a gente isola C, então, nessa expressão, como é que a gente tem? A gente tem que o calor específico é dado pela quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Tá joia? Bom, a quantidade de calor, né, durante o aquecimento, nós vimos que vale 1.500 calorias. Então, eu vou substituir aqui, ó. 1.500 calorias, que é a quantidade de calor. A massa foi dada em gramas, que é 200.
E a variação de temperatura, quanto que vale? Ele foi aquecido de menos 10 graus Celsius até 5 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, que vale 10. Tá bem? Então, ó, essa é exatamente a continha que nós vamos fazer para determinar o calor específico. E aí, então, dessa forma, ó, o calor específico vai ser dado por... Vamos lá. Aqui em cima, então, vai dar, né, 1.500 dividido por 200 vezes 15. Não é isso? Que é 5 menos 10. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Esse 15 corta com esse 15 aqui, vai sobrar 1. Então, em cima vai dar 100, embaixo vai dar 200. Então, vai ficar igual a 100 dividido por 200, que é igual a 0,5, né? Que é 1/2 caloria dividido por grama por grau Celsius. Tá bem? Então, o calor específico que a gente encontrou aqui, ó, né? Vai ser exatamente, então, 0,5 calorias dividido por grama por grau Celsius. Fechou? Então, essa é a quantidade... Desculpa, esse é o calor específico da fase sólida. Depois, ele pede para a gente para determinar o calor latente de fusão. Beleza? Então, se a gente vem no gráfico aqui, ó, se a gente analisa o gráfico novamente, vamos lá. A fusão, ela vai corresponder exatamente a esse processo aqui, ó. Beleza? Por quê? A temperatura na fusão de substâncias puras, né, a temperatura permanece constante. Ou seja, a fusão ocorre exatamente nesse trecho aqui, ó, onde a reta é horizontal. E se a gente olha aqui, ó, certo? A quantidade de calor fornecida nesse processo é a diferença aqui, ó, entre esses dois valores, 3.500 e 1.500. Tá bem? Então, o que a gente determina? A gente consegue determinar aqui a quantidade de calor, certo? Que foi fornecida para fundir esses 200 gramas de substância. Então, o que a gente faz? Então, nós vamos analisar agora a fusão, certo? A fusão é uma mudança de fase, então vai ser a quantidade de calor é igual a massa vezes o L de transformação, que nesse caso é o L de fusão. E o problema pede exatamente o quê? Ele pede exatamente esse calor latente de fusão. Tá joia? Então, o que a gente vai fazer? Essa quantidade de calor aqui, ó, né? A gente viu que vale... Vamos voltar lá no gráfico, que vale 3.500, que é esse valor aqui, menos esse valor aqui, que é 1.500. Ou seja, o calor fornecido durante a fusão foi de 2.000. Igual a massa, a gente sabe que é 200 gramas, não é isso? Vezes o L de transformação. Coloquei ele cor diferente aqui. O L de fusão, beleza? Então, como é que a gente calcula esse L de fusão aqui? Vai ser exatamente 2.000 dividido por 200. A gente pode cancelar esses dois zeros com esses dois zeros aqui, esse 2 aqui com esse aqui, então vai sobrar 10. 10 o quê? 10 calorias dividido por grama. Beleza? Então, ó, o L de fusão, certo? Vai ser exatamente 10 calorias dividido por grama. Esse é o L de fusão, tá? Vamos aqui na alternativa. Então, tá vendo que o L de fusão, ó, todas as alternativas, né, tem caloria dividido por grama. Beleza? Então, falta a gente determinar agora a temperatura de vaporização, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá analisar o gráfico novamente, ó. Se a gente volta no gráfico aqui, o que nós temos, ó? Então, depois da fusão, exatamente esse pontinho aqui, essa outra curva aqui, ó, é uma curva de aquecimento. Aquecimento de quem? Do líquido. Não é isso? Porque após a fusão nós teremos líquido. E aí observe que ele chegou nessa temperatura aqui, ó, de 35 graus e ele permaneceu constante. O valor da temperatura permaneceu constante, certo? Mesmo a gente fornecendo calor, ó, a temperatura permaneceu constante. Ou seja, essa é exatamente a temperatura de vaporização, tá?
Então, olhando aqui, né, os nossos cálculos e as alternativas, então seria o calor específico 0,5, não é isso? Caloria dividido por grau Celsius, o L de fusão 10 calorias dividido por grama, e a temperatura de vaporização seria 35 graus. Então, obviamente, a resposta correta é a letra B. Não é isso? Beleza, então.